Vamos lá. Que negócio, hein? Tá difícil. Não tá. Não tá. A live caiu sozinha. Nunca vi isso. Você acredita que a live caiu sozinha? Acho Apareceu que aqui, caiu. apareceu aqui uma contagem de segundos. Aí eu não vi, caiu sozinha. Eu arrumei aqui, tá vendo? Tá complicado. Mas assim, é que a gente tava falando sobre isso. Uma pergunta aqui do Rumble, né? De um pai. Perguntando pra você. O que você acha que pode se fazer? O nome dela é Letícia, é uma mãe, na verdade, né? O que se pode fazer para melhorar o basquetebol, os esportes no geral, né? Ela colocou no basquete, mas o que se pode fazer para melhorar o aumento de praticantes do basquetebol nas escolas, né? Porque clube é elitizado, a gente paga a escola, porque a escola, tanto, ela colocou tanto públicos quanto particulares. Ela falou que o filho dela pratica futebol, e o futebol também, ela não colocou a cidade que ela tá, mas por que até no futebol não tem tantos praticantes, né? É mais elitizado também, né? Que a gente falou também sobre isso. Então, o que você acha que deve fazer para melhorar, aumentar o número de praticantes no basquetebol escolar, que é o mais, para mim, é o mais importante. O basquete, tudo na escola, o esporte tem que começar na escola. Clube aí é outra coisa, já é para pessoas que querem ser atletas, né? De alto rendimento no futuro. Basquete, futebol, tênis, squash, badminton tem que começar na escola. E futsal, vôlei, né? Porque se não começar na escola, se o cara não faz na escola, ele não vai ter interesse de procurar um clube para praticar o esporte, né? Então, essa pergunta é interessante. Eu queria que você falasse da sua experiência. O que fazer para melhorar o esporte, né, na escola, né? Que é importantíssimo isso aí, porque senão, se não tiver esporte na escola, não vai ter futuros atletas, né? E não só para. Vamos deixar claro para a galera: essa a live não é para falar de basquetebol ou futebol ou qualquer coisa. É mais com ênfase em basquete, mas está tratando aqui dos esportes no geral. O esporte escolar não é para formação de atleta, ele é para desenvolver a habilidade do atleta de praticar esportes, então, para no futuro ele ter uma saúde e tal, porque assim, isso aí é óbvio, né? De 100 moleques que praticam basquete no Brasil, apenas 10 moleques vão tentar a carreira de ser. Desses 10, do 100 que começaram, 10 vão tentar a carreira e 5 vão virar profissionais. Então, 5% a chance do menino virar profissional hoje no basquete, né? É muito pequeno. E no futebol ainda é menor. Eu estava lendo um artigo da Universidade do Futebol. Aqui no Brasil, a cada ano, mais de 100 mil pessoas tentam fazer testes em clubes. Mas você sabe quantos alunos conseguem fazer teste? Estou falando no futebol agora. Consegue fazer teste em clube? Desses 100 mil, sabe quantas? Isso é percentual muito baixinho, né? Mil. De 100 mil, 1.000 garotos conseguem fazer teste. Então, se não tiver esporte na escola, não adianta. Aí, Rafael, é o seguinte: primeiro, é aquela coisa que a gente está falando, né? Não existe, é um problema sistêmico, né? A gente precisa melhorar o sistema para. Não adianta atribuir culpa, né? Se eu te der um dado, é o seguinte: a gente ainda tem aí próximo de 40% das escolas no país que não tem uma quadra. Começa por aí, né? Das escolas públicas, tá? Vamos falar aí do público, né? Óbvio, né? A gente tem diversas escolas em que no ensino fundamental, né, quando a criança entra com 6 anos, né, e até os 10, as séries iniciais, não tem professor de educação física, tá? Apesar da obrigatoriedade, né? Então, assim, a gente falha tanto na questão, né, da organização da escola para que isso possa acontecer lá, quanto também da oportunidade de horário para que isso aconteça também, né? Porque também não dá para falar que eu vou colocar o aluno para jogar lá todo dia na escola, porque a aula dele é de 7 às 11, e olha lá, né? Então, sem turno né, completo, né? Sem contraturno escolar ou turno completo, igual é as escolas europeias, de 8 às 4 da tarde, eu não consigo também dar ênfase na parte do movimento físico, porque ele compete com diversas outras e milhões de outros conteúdos em que só nesse tempo que o aluno precisa fazer, né? Então, por que no Brasil é assim? Porque a gente não tem escola suficiente para todo mundo, então a gente precisa dividir, vai metade de manhã, vai metade de tarde, né? E aí a gente não tem escola suficiente e não
tem tempo suficiente quando a gente divide a escola, né? Então, é tudo um processo que demanda, né, além de boa vontade, custo, né, ampliar o número de escolas. A gente tem muitas escolas sem quadras, a gente tem muitas escolas sem professor. Para mim, eu falo isso com meus alunos, o professor principal da escola é nas séries iniciais do ensino fundamental. Quando a criança chega lá, estou até tirando da educação infantil, que já deveria ser obrigado o professor de educação física, mas de 6 a 10 anos, dentro daquela teoria até que eu te falei ali, que entra no movimento especializado, é onde ele vai fazer uma diversos movimentos e muitas vezes não tem o professor nessas séries iniciais também, né? Então, é muito sistêmico o problema. Aí, quando não tem a escola, aí você fala assim, Carlos, mas eu tenho um problema, eu tenho um outro caminho que são os projetos sociais, né? Todo mundo fala isso, né? A gente tem alguns atletas que vêm dos projetos sociais, só que eles não são formadores de atleta, porque quando o aluno começa a ter uma independência e começa a ter uma ênfase no esporte, é o que a gente já falou, ele tem 14, 15 anos, ele não tem pai, não tem mãe, precisa trabalhar, ele precisa sobreviver, ele precisa crescer um adulto. Então, os projetos sociais se perdem muito no caminho, porque você não tem uma política pública de efetividade, falar com um aluno de 14 anos ali, ele vai ter condição ou um apoio para que ele possa continuar sendo atleta. Então, ótimo, programa social vai formar ele como indivíduo social, vai inserir ele na sociedade, vai tirar ele, às vezes, do mundo perdido, mas não vai formar aquele atleta. Claro, um ou outro pode acontecer, mas não vai porque quando ele tiver 14, 15 anos, ele vai ver que ele precisa ir trabalhar e ele não tem tempo mais de treinar, né? Então, e por isso é elitizado, porque quando vai para o clube, 14, 15, o pai pode bancar ele lá, 16, 17, o pai pode bancar ele. 18, 19, muitas vezes o pai paga para ele viajar, porque não tem, né, não é nem o clube, às vezes, não é nem a instituição que paga. O pai paga lá um valor e o filho vai viajar para competir, para poder jogar em outro lugar, para poder ter experiência, né? Então, fato, né? Programa social seria um caminho, mas a gente não pode, porque a gente está num país em que as pessoas dependem do trabalho muito cedo, né? Infelizmente, né? E aí abandonam por causa disso. A escola, a gente tem diversas deficiências, que não só a educação física, né? De diversos conhecimentos e de espaço, né? E os clubes elitizando. Então, assim, é muito complexo, né? Quando a gente fala de formação, né? É muito complexo. Agora, em algum momento, a gente precisa romper esse ciclo para começar uma nova geração, né? É fato, né? E aí, se a gente pegar em questão de investimento, eu não fiz esse estudo, talvez você até possa ver, dentro das modalidades coletivas que no nosso país ainda se pratica, talvez o basquete esteja lá no final, né? A gente vê investimento altíssimo aí no futebol, muitas vezes. O vôlei cresceu nos últimos anos porque tem investimento alto, né? E aí, eu acho que até o handball está com um investimento mais alto, né? Do que o basquete. E aí não tem jeito, né? Sem investimento. E aí o investimento que eu falo é do espaço, né? Público, do interesse de formar antes de atleta treinadores bons e absorver aqueles atletas que querem jogar e dar oportunidade para vários outros também que queiram fazer a prática, né, para poder ter uma formação contínua dentro do lazer. Né? Então, assim, a gente tem muita dificuldade, né? Assim, comparar com outros países também, né, é muito complexo. Agora, nós temos dimensão muito grande, né? Nós temos muitos problemas de gestão, né? De pública, de dinheiro, de local, muita dificuldade, mas o que eu vejo é que precisa romper, né, em algum momento esse ciclo e começar uma nova geração aí que a gente possa trazer de novo gosto pelo basquete, né? Talvez dentro dos programas sociais, dentro das parcerias aí público-privadas, né, a disseminação maior aí dentro das escolas é um dos caminhos, mas né, não tem jeito. Assim, os pais é importantíssimo, né? O incentivo, o gosto, né? Hoje está cada vez mais difícil, né?
como que uma criança de 7, 8 anos vai hoje jogar um basquete sozinho? O pai tem que levar, às vezes tem que buscar, independente se for um projeto social, se for na escola, se for, né? É cada vez mais complicado, né? E aí, muitas vezes, o que acontece, né? Coloca aquele indivíduo ali dentro de um condomínio, né? Que eu acho que deve ter muito aí em Brasília também, que tem lá várias quadras, mas que não usam, ficam subutilizadas, né? Porque não tem orientação, não tem aquele gosto, mas poderia ser um outro caminho ali, um incentivo, né? Familiar para que isso aumente a prática. Não tem jeito, se a gente não aumentar a base, na hora que a gente for funilando, vai chegar lá na frente com mais dificuldade. E aí é o que você falou, cada vez mais vai ter atleta de 40, 42. O atleta chega na seleção com 23, 24, vamos colocar exemplo, e fica 20 anos lá, porque para chegar outro, não chega, né? E assim, e fica lá, não tira nem o método dele, não. Ele fica porque às vezes não tem outro método para substituir, né? Até na mesma condição, né? E o que você falou, só voltando aqui, né? A gente nem vai demorar muito, não, para a gente encerrar também, porque é dentro do nosso espaço aqui, mas hoje a gente tem uma facilidade de recursos, né, tecnológicos que poderia, sem dúvida nenhuma, e pode, né, poderia não pode auxiliar no desenvolvimento, né, da técnica, no desenvolvimento do gesto motor, no desenvolvimento da modalidade, né? Que isso é um dos fatores também do basquete. Ele tem uma grande necessidade de manipulação, né, do objeto ali, né? E a manipulação mesmo com a mão. Você tem o drible, você tem, né, a forma de segurar as duas mãos, né? Então, se a gente pegar dentro dos esportes que precisa dessa habilidade, talvez o basquete ali também tá muito lá na frente, né? Porque é uma modalidade que você fica muito tempo com a bola na mão, né? O vôlei você não fica com a bola na mão, apesar de precisar da habilidade, não é essa habilidade, né? O handball, mesma coisa ali, passa o tempo todo, né? O basquete você tem, né? A condição. E o gesto, né? Muito técnico. O gesto é muito técnico. Então, se você não refinar e ele não tiver uma experiência, vamos colocar assim, um aprendizado motor desde pequeno, para ele corrigir lá na frente é muito pior, né? Então, a aprendizagem motor fala isso para a gente, né? Ela mostra o indivíduo precisa de ter várias experiências para que quando ele chegar naquela específica, ele tenha mais facilidade do aprendizado, né? E isso a gente tem muita dificuldade. A gente está cada vez mais com as crianças aí no celular, televisão, tablet, e essa manipulação se perde, né? Então, hoje, talvez eu vou falar uma coisa que é estranha, mas deve ter criança aí de 8, 9 anos que nunca pegou uma bola. É verdade. Pega o celular e televisão, né? E aí, assim, não tem jeito, né? Se não manipular desde pequeno ali aquele objeto, para ele ter aquela coordenação motora, aquela base motora ali, lá na frente não vai. Né? Por mais que você treine, você vai passar e ele não vai segurar a bola, ele vai deixar ela cair, que é o que tem acontecido várias vezes. Né? E aí, fato, se você não tem, e se ele não consegue o mínimo da modalidade, o que acontece com ele? Isso aí não é para mim. É o que a gente escuta hoje o tempo todo, né? Isso não é para mim, não. Isso não é para mim, não. Cresceu sem ter feito pelo menos o gesto de arremessar e segurar, vai ficar difícil realmente, né? É um outro fator hoje desse desenvolvimento que a gente tem cada vez mais tecnológico, que a tecnologia ajuda a modalidade, mas para a criança, ela tira ela daquela prática ali desde pequeno, né? A produção aqui me deu aqui os dados, tá, do investimento nos esportes. Depois eu vou te mandar essa tabelinha aqui, é bem interessante. Ó. Valores repassados pelo COB às confederações pela lei das loterias. Primeiro esporte, voleibol, 17 milhões de reais. Judô, 16 milhões. Ginástica, 14,9 milhões. Atletismo, 11,4. Boxe, 11 milhões. Hipismo, 10,8 milhões. Canoagem, 10,7. Skate, 10,1. Vela, 9,6. Taekwondo, 9,5 milhões. Surf, 9,5 milhões. Ciclismo, 8,9. Desportos na neve, 7,9 milhões.
tiro com arco 7,5 milhões, tiro esportivo 7,3 milhões, tênis de mesa 7,2 milhões, esgrima 6,7 milhões, disposto no gelo. Tem disposto na neve e disposto no gelo, 6,6 milhões. Badminton 6,5, tênis 6,4, hóquei de grama, sobre a grama, os caras escreveram errado aqui, 6,4, triatlon 6,2, wrestling 6,2, levantamento de peso 6, pentatlo moderno 5,8, remo 5,5, rugby 5,3, escala esportiva, que deve ser escalada aqui, né? 4,7, golfe 4,3, break 3,2, handball 2,7, basquete 1,9 milhões. O basquete é o último esporte e investimento aí não tem como, pô, não tem como estar atrás de, assim, eu tinha visto isso aqui, né, eu até fiz um post que eu postei no meu Facebook, mas eu não sabia que o basquete do Brasil tinha tanto pouco investimento, entendeu? Assim, é investimento irrisório. A gente tá atrás de esportes que eu nunca... disposto no gelo, 6,6 milhões, e disposto na neve, 7,9 milhões. Eu nem sabia que tinha disposto na neve no Brasil, tem 7,9 milhões. Então, o basquetebol do Brasil está em decadência, entendeu? Não tem investimento, zero. O investimento do Brasil é zero. Zero no basquete. Esse dado aí é importantíssimo para a gente fechar aqui e mostrar a realidade. Assim, não tem como a gente manter o que, né, foi feito lá na década de 60 em termos de esporte, de rendimento, né, das seleções, com isso aí. Né? E assim, todos os esportes são importantes. Tá? A gente não quer aqui falar que um é mais importante que o outro. A gente quer mostrar se o investimento é diferente, a realidade é diferente. Se o investimento é maior, eu tenho mais gente praticando, eu tenho mais condição de formar atleta, eu tenho mais condição de ter jogadores e crianças praticando. Quando o meu investimento é menor, eu tenho menos condições. Apesar de algumas modalidades, você falou aí, ser modalidades individuais, né? E isso não modifica o panorama, né? Não modifica. Então, como que você pega aí 20 milhões do vôlei, né? Isso que você falou aí? E 20 milhões. 20 vezes menos, 1 milhão do basquete. E como que você quer desenvolver a modalidade, né? E aí, é claro, o investimento na modalidade coletiva, ele é mais custoso que o investimento na modalidade individual, né? Como que você quer desenvolver uma modalidade que não tenha investimento? E isso aí é só um dos panoramas do investimento. Se você pegar, isso aí é das loterias, né? Se você pegar os privados, você vai ver que é a mesma coisa, né? Dificuldade de financiamento, dificuldade de patrocínio, dificuldade de conseguir. Agora, é fato, né? Não tem como formar se não tiver recurso, se não tiver investimento, né? E o que eu falei lá quando eu publiquei aquela discrepância de pontuação na partida, foi justamente fazendo uma crítica a essa formação, né? Porque não dá para falar que é normal uma equipe ganhar de 174 a 8, parece, né? Se eu não me engano, nem lembro mais. Não dá para falar. Isso não é o primeiro, assim. Tem mérito lá, as crianças, porque estiveram lá, jogaram, elas não têm culpa nenhuma, né? Agora, quem organiza isso, quem investe nisso, não pode tratar isso como normalidade, né? Não é a primeira vez, isso acontece com frequência na base que eu vejo aí, né? Do basquete, né? Porque tem um clube, que aí é um clube que muitas vezes tem investimento privado, tem um pai que pode pagar lá para o filho estar lá, e tem um outro lá que não tem dinheiro para ele. E aí, mas eu preciso levar ele para competir? Assim, sinceramente, não dá para falar que aqui é uma competição, né? E aí, claro, não que eu seja a favor da competição, mas se você não tiver competitividade, você também não forma. Né? Você gosta muito do arremesso de 3. Eu queria saber quantos arremessos de 3 essa equipe que fez 8 pontos acertou, porque não né? Teve um jogo. Não dá para tentar, porque 170 pontos, como é que eles iam ter a confiança de jogar? Eles devem ter feito essa cesta tudo de baixo, porque não tem confiança nem de arremessar. Olha, falar o quê? Só que dado bizarro. Teve um estudo sério, agora foi da Sérvia, Brasil,
meus dados, Brasil serve Alemanha, Itália e Estados Unidos, de pessoas que eu conheço, de técnicos e tal. Aí teve o ranking do aproveitamento de 3 pontos, sub-15 até sub-23, né, que eles fizeram o estudo. Você sabe qual é a posição do Brasil? 30 países. Sabe qual é a posição do Brasil nesse ranking de 30 países de arremesso de 3 pontos? Eu tenho de todos. Eu tenho de 2, eu tenho de lance livre, eu tenho de arremesso de quadra e de 3. Mas o que me espantou foi de 3. Eu te falei que foi 15%, né? É um estudo que foi feito para base. Essa é da base até o profissional, que é até sub-23. Sabe qual é a colocação do Brasil? De 30 países, 28º de arremesso de 3 pontos. Tá, o Brasil está na frente só da Angola e a Suíça, que a Suíça nem tem basquete. A Suíça é especializada mais em esportes, esqui, esportes no gelo, né? Não é mais. Eles têm time de quadra, sim, tem futebol, já foi até para a Copa do Mundo no futebol, tem basquete, mas não é a área deles, né? E a gente consegue, a gente ficou atrás, a gente ficou na frente só desses países. Entendeu? Aí você pega esse dado que foi o placar que você colocou lá, que foi aquela surra ali que os meninos tomaram, foi mais de 100 pontos de diferença. Aquilo ali é uma coisa surreal. Como pai, você vai falar para o menino que tomou de 170 e tantos pontos a 8? Você vai falar o quê? Que foi bom? Bom não foi. O menino não vai sentir feliz. Não tem aprendizado. Tira o aspecto resultado. Vamos falar assim, no jogo. Você acha que eles aprenderam com o jogo? Quantas bolas de 3 você acha que eles arremessaram? Porque enquanto eu tiver na base discrepâncias assim, eu não vou ter aluno, atleta ou aluno, né, que for, arremessando de 3. Não tem, é o que você falou, não tem autoconfiança, né? Não tem experiência. Né? O arremesso de 3 no jogo, ele não é só arremessar. Você tem que ver posicionamento do jogador, você tem que se arremessa sob pressão, né? Você tem a defesa. Você tem que ver se o outro jogador está lá posicionado para o rebote. Vários fatores para você arremessar de 3. Você só treina isso se você tiver ali uma equipe com páreo com você, porque senão não dá. Talvez a equipe que fez 174 treinou o arremesso de 3, mas a que perdeu dificilmente teve essa oportunidade. Então, o jogo perde a objetividade. Né? Não é que precisa ser... O atleta precisa competir ao sub-13, né? Apesar de a gente já ter falado sobre isso, né? A formação, ela, até essa idade, ela não precisa ser de competição, né? Se você expor a determinados momentos aos jogos ali adaptados ou competitivos que for, não é nenhum algo ruim, mas não é para virar rotina na vida aí da criança até 12, 13 anos. Agora, ainda mais expor essa diferença, né? É muito discrepante. Qual é o aprendizado? Aí, assim, o que deixa mais triste é a nossa cultura, né? Que é de que, não, mas... e aí tem vários comentários, né? Porque eu perdi de 60 e nunca parei de jogar, eu perdi de 100 e nunca parei de jogar. Mas é o individual. E aí eu mais pergunto, mas você também nunca esqueceu. E você também nunca continuou jogando para ser profissional. Então, assim, não dá para se basear muitas vezes nas experiências. E a nossa cultura de achar que, para que eu seja forte, forjado ali, eu preciso apanhar, bater, né, dentro do jogo ali, que eu estou falando, né, de muitos pontos. Não, perder, não pode chorar. Não é isso o caminho. Né? O equilíbrio, saber planejar, tem investimento, porque é fato, né? Eu coloquei lá, mas não é intenção nenhuma as equipes, mas é fato que ele tem uma discrepância de investimento nas equipes, que é o que você está mostrando aí também. Então, e aí, quando eu não tenho um investimento bom, aquele que tem um pouco mais sobressai, e um pouco mais que não é público, né? Muitas vezes é da condição do clube, porque ele consegue atrair patrocínio e o outro não, né? Cria discrepância. Que é triste? Você sabe quanto é que é o salário de um jogador na Espanha, sub-14, para jogar basquete na Espanha? 2.000 euros por mês. Só que 2.000 euros é para ele. Ele não gasta dinheiro com tênis, que a cada time lá tem um patrocínio. Ele não gasta dinheiro com material esportivo. Ele não gasta dinheiro com nada. É só para ele jogar basquete. 2.000 euros. Claro que você não pode converter, porque é a moeda deles lá, né? Mas dá mais de 10 mil reais por mês que o cara recebe para jogar basquetebol na base da Espanha. Como é que você vai competir com o pessoal da Espanha? O que está acontecendo no basquetebol europeu?
Eles estão vendo que tem atletas bons na África. Depois eu vou te mandar o vídeo. Esse menino joga no Barcelona, 2,12 m, 13 anos. Só que ele é da África. O nome dele é Mohamed Dabone, joga no Barcelona. O Barcelona pegou ele lá na África, né, há muito tempo atrás, e levou ele para jogar na Espanha. Ele arremessa de 3 com 2,12, tem 12 anos, vai fazer 13. Então, assim, é surreal. Esse cara vai chegar no profissional com certeza, porque ele está sendo mandado para isso. Mas como é que você vai competir com um atleta que não recebe nada? E detalhe, os europeus estão vendo cada vez mais cedo no Brasil, contratando scouts, para poder fazer um mapeamento de talentos, enviar as informações para lá. Daqui a um tempo você vai ver brasileiro jogando pela seleção da Itália, falando no basquete. Uhum. Gente da África jogando pela seleção, como o João Embiid, que nasceu na África, em Camarões, jogou pelos Estados Unidos. Né? E pode estar aqui outros jogadores também. O próprio Pat Ewing, que não é americano, também nasceu do país. Outros aqui que eu posso citar aqui, que jogaram pela seleção dos Estados Unidos e outros países também. Então a gente está vendo aqui a fuga de talentos do Brasil no futebol. Vamos dar exemplo aqui do futebol. Você acha certo você colocar, por exemplo, o Hendrick? O Hendrick é menor de idade, ele tem 17 anos de idade, né? Que jogava no Palmeiras e hoje está no Real Madrid. Ele é de Brasília, né? Jogava basquete, futebol em Brasília, né? Na base. Depois o Palmeiras viu e levou ele para jogar lá. Mas o São Paulo não quis, outros clubes não quiseram fazer investimento, né? Para o atleta. Hoje ele está jogando no Real Madrid, o Palmeiras está ganhando uma fortuna, mas ele saiu do Brasil com 17 no futebol. No basquete, se as pessoas não se ligarem, aqui tem talento, aqui tem biotipo para jogar basquete, aqui tem miscigenação, então aqui tem atletas para você colocar para qualquer modalidade. Já pensou se o europeu começa a fazer isso no basquete, como já está fazendo? Daqui a 20 anos, nós não vamos ter mais jogadores brasileiros formados no Brasil. Vai ter jogador brasileiro formado na Espanha ou na Itália que joga basquete por outras seleções. E a gente vai perder os talentos, entendeu? Então, assim, eu não concordo com isso, mas infelizmente esse é o futuro que vai ter no basquetebol, falando do basquete brasileiro. Vai ser atletas formados na Europa, brasileiros que jogam por outros países. Essa é a certeza. Vai ser isso. Isso aí, é o que você falou, já acontece, e acontece por falta do investimento aqui, porque você não segura o talento, você não segura a vontade do menino jogar, e ele vai. E ele precisa, tá? A gente não pode recriminar ele, né? Ele precisa, porque se aqui ele não vai ter condições, né? Então, e aí vai acontecer, se ele não naturalizar para jogar lá, talvez ele venha e joga aqui e a gente tem uma boa seleção com a formação lá de fora, né? Que pode ser bem provável daqui a um tempo, né? Porque isso é fato. É o que você falou. A gente tem talento, tem estrutura genética, tem meninos aí que são bons, que podem ir para lá, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? E se desenvolver, sem dúvida nenhuma. Agora, se não tiver investimento aqui, não segura esses meninos aqui, e eles vão cada vez mais cedo. Fato, né? Se começa agora com 18, 17, daqui a pouco é 14, 15 mesmo, né? Futebol passou por um desses processos, né? Também, né? Por um tempo, né? Hoje, devido às leis aí, se segura um pouco, mas se negocia antes também. Mas a formação fica prejudicada, né? Não tem jeito, né? Se não tiver investimento, o menino for para fora, aqui vai só fazer o quê? Aí, quando ele estiver cansado de estar lá fora, ele vem para cá para jogar ou no clube, né, ou na própria seleção ali, se ele não naturalizar e jogar para outra seleção, né? Mas só para finalizar aqui, eu queria falar o seguinte, assim, você falou que eu acho com muita propriedade, o que falta às vezes nós aqui também, e aí dentro do esporte em si, né, eu vejo muito com bons olhos, às vezes eu vejo alguns vídeos americanos, né, que a gente pega os jogadores jogando com as equipes de base, né, eu não sei, aí até você poderia até falar isso, assim, eu não sei se isso aqui acontece, né, os próprios camp aí que tenha os jogadores para trazer, né, os jogadores mesmos ali, que são referência, para trazer esse brilho, esse gosto, né, trazer eles para não é treinar com a base, mas em algum momento ali eles jogarem. Eu vi alguns vídeos, né, que a gente pega aí alguns jogadores, principalmente nos Estados Unidos, ali com alguns meninos, algumas coisas, né, alguns momentos ali, até mesmo de brincadeiras, mas que eu acho que fomentar isso também é importante. Eu acho que a gente faz isso
na verdade, a gente não faz isso, né? É muito difícil a gente fazer isso em todas as modalidades, né? Que a base tenha contato com aquela referência ali que está no alto rendimento, né? A gente afasta, né? Dificilmente, né? E até mesmo no futebol, tem contato, né? O time profissional treina em outro lugar e a base treina em outro, né? Para a gente ter o referência, o contato com o jogador que é a estrela do time ali, eu nunca vi. Eu jogo a mesma modalidade que ele é do meu país, mas eu nunca tive a oportunidade, né, de estar junto. Então, esses momentos, né, e você já falou de eventos, né, algumas vezes aí até comigo, que eu acho que é importante também para fomentar, né, a quem está lá no rendimento, né, também faz parte também desse processo, né, de fomentar o interesse, a base, de estar aberto ali a ir em eventos, em participar de uma forma, né, de presença ali de campeonatos menores de base ou campeonatos que for escolares. A gente não tem essa cultura aqui. Talvez lá fora eu vejo que tem até um pouco mais desse tipo entre contato da base com o Vou profissional. falar para você, ó, todo ano na Espanha, na Itália, tem All-Star Game de base. O que é All-Star Game de base? Eles pegam os melhores jogadores sub-14, sub-15, né, escolhem os melhores, né, 12 atletas, né, 6 de cada 6, né, sub-15, 6 sub-14, aí sub-14, sub-15, sub-16, 17, eles chamam jogadores profissionais para participar, né, eles dão um jogo entre eles, né, um All-Star Game de base, e os atletas profissionais dão treino, alguns atletas até jogam, brincando, é claro, com os meninos, então assim, isso aqui não tem no Brasil, é muito distante. Por exemplo, o jogador que joga, por exemplo, no Acre, o menino do Acre conhecer um cara que joga no NBB, que ele é fã, que joga em São Paulo. É muito, para você ter ideia, eu fiquei assustado. O ano passado, no Brasileiro, que eu estava viajando, eu não pude assistir em loco, mas eu vi pela internet. O time do Acre, ele saía lá, acho que 2, 3 dias antes, eu acho, para chegar em Brasília, para poder participar do torneio. Eles estavam vindo de ônibus, entendeu? Então, assim, não tem como você fazer basquetebol. Como é que o time do Acre vai enfrentar o pessoal de São Paulo? Me diz como? Como é que o time do. Mesmo que você vá de avião, é muito longe, entendeu? Eu falo pra você, eu tenho meu evento de basquete há 10 anos, eu faço um All-Star Game de base com meus atletas, que eu formei, que estou jogando fora. Todos vêm para Brasília, a gente joga, aluga uma quadra e joga basquetebol há 10 anos. Eu jogo, né? Eu estou invicto há 10 anos. O ano passado eu quase perdi. Esse ano eu acho que eu não vou jogar, não. Acho que eu vou ficar na arquibancada comendo bolo e batendo palma pros moleques, porque eles estão jogando fora, um joga na high school, outros jogos em universidade nos Estados Unidos, outros jogam também na Europa, então eles estão começando a querer ganhar, entendeu? Tá começando a ficar perigoso. E aí, esse ano eu não vou jogar, eu vou só assistir eles jogarem, porque é até bom para eles, né? Para divulgarem, o pessoal grava, tira foto e põe na internet. Esse ano vai ser a 10ª edição e a última, porque ano que vem eu não vou mais jogar mais com os meninos, eu vou só organizar evento para agregar. Porque assim, ó, falta no Brasil, para a gente fechar a live, coisas que você falou aqui que são importantíssimas. Esporte na escola a gente não tem. Por exemplo, escola particular, ela não se mistura muito com escola pública, né? Aqui no Brasil, principalmente é assim. O pessoal difere muito, né? Aí as escolas públicas não tem quase investimento. Eu conheci alguns diretores de escola pública aqui em Brasília, que são muito bons, mas eles não têm investimento nenhum. Tem uma escola aqui em Brasília, por incrível que pareça, pública, que ela tem teatro interno e tem também um ginásio coberto, que fica no Guará. Eu até dei uma palestra lá esse ano, falando de desenvolvimento de atletas e tal. Então, assim, mas o esporte, falando aqui de Brasília agora, ele está na elite. Ele está na Asa Sul, no Lago Sul, na Asa Norte, no Lago Norte. São onde tem as escolas, né, que são direitos que dão bolsa para os meninos jogarem, e os clubes também ficam nessa região. Então, essa região nobre. É muito difícil o menino que joga em cidade satélite conseguir espaço para jogar basquete ou qualquer outra modalidade em Brasília, né, que é a sede de tudo. No centro não tem. E assim, uma coisa que eles fazem na Europa que eu fico assim abismado, que como é que eu consigo fazer isso e dá para fazer no Brasil, que o Brasil é um país que tem as verbas, mas que falta mesmo a gestão, captação de atletas. Por exemplo, na Europa eles têm captação de atletas, na Espanha, na Itália, na Rússia, nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil não tem. Você já viu falar de algum programa de captação de atletas de fácil acesso na internet para captar atletas? Não é só para basquete, não. Vôlei, para todos. Não tem. Eu tenho um amigo meu que ele é o Bernardo, ele joga squash, ele é de Brasil, ele é campeão brasileiro de squash, brasileiro, né? Sul-americano, sub-17 e sub-19. Ele é sub-16, ele joga categoria acima, ele é campeão brasileiro sul-americano. Ninguém conhece o menino.
ele quase não tem patrocínio nenhum, e o squash virou uma modalidade olímpica, né? Eu falei para ele, eu falei, dá para você ir para a Espanha, que eu conheço pessoas lá, para você fazer squash lá, treinar, até para a Olimpíada, para você se preparar, para você conseguir a vaga olímpica, né? E jogar, porque não dá para você jogar squash no Brasil também. Squash ainda é pior, porque é um esporte de elite. Só tem em algumas quadras, né, em alguns clubes de elite no Brasil todo. Né? É no Yacht Club em Brasília, é no pessoal que tem squash lá no Lago Sul, em São Paulo também, é só um clube de elite. Então, assim, a gente não tem, infelizmente, no Brasil, esporte de bom rendimento na base, porque está concentrado nos grandes clubes. Eu te falei de investimento também, para a gente fechar a live, nos esportes. Você sabe quanto é que os Estados Unidos gastam por ano para investir só no basquetebol em high school? Não. Mais de 200 milhões de dólares por ano. 200 milhões de dólares por ano. High school. Universidade, você triplica isso aí. Depois eu posso até fazer uma pesquisa, entendeu? Porque eu acho que, então, assim, nunca vai chegar no nível dos caras. A gente está perdendo para a Argentina, pô, no basquete. A gente não parece que não tem quase nem investimento. Hoje eles têm, né? Tô falando 10 anos atrás. Eles foram campeões olímpicos, ganharam a medalha de ouro da seleção americana, eliminaram a seleção americana na semifinal. Tinha o LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Tim Duncan, Allen Iverson. Todos esses caras aí estão no Hall da Fama, tirando o LeBron James, que não se aposentou ainda, o resto todos já se aposentaram. E a gente chegou desse time e foi campeão olímpico contra a Itália na final. Foi medalha de bronze em 2008, vice-campeão mundial em 2002. Então, o time argentino, nos últimos anos, e eles ganharam a Copa América nossa, na casa do Brasil, agora em 2022, e ganharam o Pan-Americano no passado da Venezuela. A Venezuela eliminou o Brasil na semifinal, no Pan-Americano, por causa da bola de 3. A Venezuela chutou 20 bolas de 3 e fez 15. Surreal. E o Brasil chutou 30 bolas e fez 5. Estou falando de basquetebol profissional. E o Brasil acabou sendo eliminado. Então, assim, a gente não tem... E eu conversei com vários treinadores. O que se pode fazer? Mas... e o detalhe também, que um pai perguntou, numa live passada que eu fiz, de tempo de treino. Quantas horas numa escola aí em Minas o pessoal pratica educação física? Você sabe dizer quantas horas que a escola dá? 1 hora, 50 minutos? Porque... Quando tem, né, 2 horas por semana, e um dia com 2 aulas ali por semana. Né? Quer dizer, então, menos de 2 horas por semana, então, de aula, né, praticamente, né? Aqui em Brasília é 50 minutos de aula, na época, né? 50 minutos. Na época eu estudava em escola particular, era 1 hora e meia de aula, 2 vezes na semana. Já era 3 horas de aula na semana, né? E eu gostava muito de jogar, eu gosto muito de praticar esporte. Apesar de ser do basquete e tal, eu gostava de jogar no gol, eu pratiquei também outros esportes também, né? A vivência. E assim, no Brasil, nem isso tem, né? Porque tem escola pública que não tem nem bola de basquete, de handebol, né? Mal tem de futebol. Então, assim, é muito difícil desenvolver atletas no Brasil. E o que vai acontecer? Eu falei isso para as pessoas, para os pais me perguntarem: o que eu faço para o meu filho virar um atleta profissional? Eu falei: não, primeiro você tem que perguntar se ele quer jogar a modalidade. Depois você tem que pensar realmente se ele vai virar um atleta profissional. Porque são etapas, entendeu? Eu prezo muito, você não tem noção, eu prezo muito pela saúde mental dos meninos que eu treinei, dos meninos que eu mandei para fora. Por quê? Chega uma série, o menino começa a jogar basquete muito cedo, com 10, com 11 anos, se ele não tiver o controle mental dos pais, ajudar ele a desenvolver essa parte. Se ele não tiver a ajuda do clube que ele joga, da escola, e tiver uma pessoa que realmente se preocupa com ele, ele vai largar, mesmo que ele vire profissional, ele vai largar o esporte com 25 anos. Ele vai estar tão saturado mentalmente que ele não vai mais querer praticar o esporte. Então a gente não tem investimento, a gente não tem se preocupa com a saúde mental dos atletas, que é o mais importante, e a gente não tem investimento. Agora, a pergunta final do podcast: o que fazer para a gente daqui porque o brasileiro cobra, o brasileiro ele vive do esporte que ganha. Se o esporte não ganha, ele não assiste e ele critica o atleta ainda que vai para o Olimpíada. Então, o Brasil o brasileiro gosta do esporte que ganha, não é do esporte, é o que ganha. O que fazer para daqui a 20 anos, a gente está em 2044, a gente poder ter atletas, não de elite, mas ter mais praticantes no Brasil, de todas as modalidades, para poder, por saúde, e dessa quantidade, tirar a qualidade para poder ter atleta de elite. O que fazer daqui a 20 anos para o esporte crescer? Na sua opinião, na escola e também, também do atleta de base e também de alto nível. O que fazer daqui 20 anos, 2044, para a gente ter muitas quadras públicas, pessoas praticando esporte para a saúde e também ter atleta de alto rendimento. Pelo que eu vejo aqui hoje, na próxima, a gente já foi mal nessa Olimpíada, entre aspas, né? Porque a gente conseguiu a mesma medalha de ouro que na Olimpíada que foi de Tóquio, né? Agora em Paris conseguiu menos. E em 2028, eu acho que a gente vai conseguir menos ainda, porque os investimentos a gente vai conseguir
o quê? Em skate, que tem investimento em vôlei, futebol do Brasil nem conseguiu para a Olimpíada, mas assim, o que fazer para a gente colocar daqui 20 anos o retrato mudar? Porque a China mudou porque fez captação de atleta, né? E hoje é a potência olímpica. E o Brasil não faz captação. O que fazer para mudar isso daqui a 20 anos? É a pergunta final do podcast, para mudar o cenário do esporte, tanto para desenvolver a saúde para praticantes, né, que é a maioria da população, e também para alto rendimento. O que você acha que tem que fazer para haver uma mudança chavinha para o esporte do Brasil realmente crescer, tanto praticante profissional quanto para a saúde, né, que é o mais importante, né? Assim, a gente tem, claro, um caminho que percorrer, né? Não tem fórmula mágica. É o que você está falando aí. Primeiro, né? A gente precisa um investimento, né? Não tem como falar que vai evoluir se ele tem 20 vezes menos investimento do que o primeiro da lista aí que você mostrou, né? De um dado, tá? Tem diversos outros dados também de outros tipos de investimento, né? Então, o investimento. A organização, e aí eu não falo com propriedade isso porque eu não estudo isso, mas a organização em termos gerenciais da modalidade, as federações, as confederações, né, as organizações esportivas, que são importantíssimas nesse processo. Né? Depois disso, a formação, né, do que você está falando mesmo da escola. Né? Talvez um estímulo maior de ter tempo para fazer isso na escola. Agora, a gente também não pode acusar a escola porque ela não tem tempo para isso. É a pergunta que você fez, uma charada. Com 2 horas por semana, como que eu vou ensinar o basquete? E eu tenho diversas outras, milhões de outras modalidades que eu tenho também que fazer que o aluno tenha experiência. Né? Então, a gente precisa acordar para isso em termos de movimento, lazer para o resto da vida e não só também para o esporte. Eu preciso começar cedo. Né? Os pais precisam incentivar, óbvio. Né? Menos tempo de tela é fundamental, ou nem tempo de tela, se for até os 6 anos de idade. Né? Esse incentivo é importante. A partir da hora que eu entrei na escola, o professor, né, dentro do espaço que ele tem, fazer com que o aluno faça os movimentos básicos fundamentais, que aí a educação física escolar era para isso. E fora daquele período da educação física escolar, que ele faça os movimentos especializados da modalidade. E aí eu posso ter mais gente jogando basquete. A adequação dos espaços públicos, é o que eu te falei. Eu vejo várias e várias quadras públicas que não adequaram ainda a regra que é de 2010, do garrafão, né, que alterou, que já vai fazer quantos anos aí, né? 14, vai fazer 14 anos, né? 2010, 2014 anos. Para você ver que não tem manutenção, não tem mudança. Né? As que foram construídas depois, provavelmente estão boas, né? Estão lá na nova regra, as anteriores não. Material, né? Parece bobeira, mas se a gente falar que a gente vai ter dentro da escola ali material para todos os níveis de idade e para todos os esportes, não é, né? Isso não acontece, deveria, mas não é o que acontece. Então, investimento sim na escola, entender que a educação física na escola, por mais que ela, vamos colocar assim, não é o basquete que está naquele momento, aquilo está ensinando a criança a correr melhor, a mudar de direção melhor, a ganhar velocidade, a saltar, né? A fazer um arremesso, a segurar um objeto que não precisa nem ser naquele primeiro momento uma bola de basquete, mas quando ele chegar lá aos 8, 9, 10 anos. Né? Então, investimento para mim é fato, assim, é fundamental. Né? Na escola, o tempo precisa melhorar para que ele tenha mais atividade motora, né? Mais tempo em contato com o esporte e mais tempo em contato com o professor. Né? E organizar as instituições, sabe? É o que eu estou falando, eu não estudo, mas é fato que instituições bem organizadas, com recursos bem aplicados, com distribuição mais equilibradas, né? Vai trazer mais retorno, né? E o gosto para aquela modalidade, que eu vejo também é que quando fica algo inacessível, aquilo perde a vontade, né?
Por que as pessoas hoje estão jogando beach tênis? Eu não sei se aí em Brasília é assim, mas acho que no Brasil inteiro, né? Qualquer um ali que estava parado, sedentário, começou a jogar o beach tênis. Virou uma febre em vários lugares, né? Porque é acesso à modalidade, né? Então, acesso e publicidade, vamos colocar assim, né? Televisão, mídia, né? Então, eu acho interessante que os esportes olímpicos, apesar de ser de 4 em 4 anos, aquele ano de esporte olímpico dá uma renovação nas pessoas, né? Então, as pessoas veem um pouco mais de esporte e já cria aquele, não é um hábito, mas cria aquela vontade, né? Eu vejo um pouco nisso nos meus alunos, tá? E eu acho que a maioria das pessoas é assim, né? Começa a ver o esporte na televisão, já muda um pouco ali a sua vontade, porque querer saber qual é o esporte, querer praticar, né? E não tem jeito, ter espaço na televisão, ter o canal, ter isso que você faz aí, a divulgação, né? Por mais que vá atingindo aos poucos ali, é fato que, né, ajuda. Não tem jeito, assim, não tem fórmula mágica, mas a gente precisa de investir. E, como você está falando daqui a 20 anos, se eu tenho hoje uma criança com 4, 5 anos, ela vai ter lá 25, talvez seja ela que vai chegar lá naquele momento. Então, também não é um processo para daqui a 4, 8. Você fez a pergunta dentro de um tempo que ele é factível se eu começar a mudar a partir de agora. Minhas ideias, né? Os investimentos e que a gente tenha equipes ali formadores, né? É o que a gente já falou, formadores, que formam jogadores, né? Não é aquela que competiu, ganhou, tem equipe. Ah, não, perdeu, desfaz a equipe. Né? A gente vê muito isso também. Né? Eu tenho equipe até o último dia do meu campeonato. Acabou meu campeonato, acabou minha equipe. Aí acabou, aí some 2, 3 meses. Ah, vai ter o campeonato. Aí eu junto a equipe de novo e vou, né? Muitas vezes isso acontece aí em diversos até esporte, acredito eu que é até recorrente no basquete, né? Porque não dá, você tem que ter. É um processo. Né? Bom, Não é um produto, é um processo. para gente fechar a live, para você fechar a live, é, depois eu vou te mandar o Instagram dele, a gente conversa. O nome dele é Danny Altzer. Ele é um treinador que treinou o LeBron James, o Kobe Bryant e o Dwayne Wade, né? Né, na época que ele jogava basquete. Ele veio em Brasília em 2014, dar um camp de basquetebol no... Eu não vou lembrar aqui o clube. Mas aí ele desse camp, eu participei desse camp também. Né, na época eu estava começando a pensar como melhorar o basquetebol, fazer as coisas, eu não estava mais jogando mais. E aí esse cara, ele treinou caras assim sensacionais e veio em Brasília. Sabe, o único cara que tem vídeo desses treinos, fotos pessoal, sabe, sou eu. Nenhum treinador se interessou de ir. Esse cara treinou nessa época já, em 2014, ele já tinha treinado já o LeBron James, o Kobe Bryant e o Dwayne Wade. Técnico de habilidade, de skills. Então assim, muitos caras não querem que o basquetebol cresça porque eles querem continuar nessa mediocridade. Eu vi, assim, eu não imponho nada para ninguém, nem para os atletas que eu treinei, nem para os meninos que estão comigo na RB7, na empresa. Eu não faço. Eu apenas duas sugestões. Ah, você devia fazer assim, porque tem que ser assim, porque o menino se sente mais confortável, né, que não é coisa que é obrigatória. Se esse cara veio em Brasília, em 2014, que é os maiores treinadores do mundo, e as pessoas não deram valor e não foram ver, a gente tem que mudar tudo. A gestão do Brasil, estou falando no basquete, em geral, tem que mudar tudo. Porque se for, não tem como você fazer as mesmas coisas, fazer coisas novas com as mesmas pessoas. Você tem que mudar todo o sistema. E como que você muda o sistema? Colocando jogadores profissionais e jogadores na gestão do basquete ou do esporte no geral. Porque você não pode colocar um cara que nunca jogou a modalidade para ele dar palpite, uma coisa que ele pode ser um bom gestor. Agora, da parte de quadra, ele não pode participar. E isso não acontece no Brasil. Se você for ver na Espanha, na Itália, em outros países, quem cuida da base da Espanha é o Paul Gasol, o maior jogador da história da Espanha. Quem cuida da base de Porto Rico é o Carlos Arroyo, os maiores armadores da história de Porto Rico. Quem cuida da base da Argentina é o Ginóbili, é o Luiz Escola, é o Nocioni. São eles jogadores que cuidam da base, que tem times e tem projetos sociais. Aqui no Brasil, me diz um jogador aqui no Brasil que tem de basquete que tem projeto social. Só o Nenê. Claro, e o resto não tem, entendeu? Então, assim, a gente não tem para onde escapar. Ou você muda a gestão. Eu conversei isso com o treinador, ele perguntou para mim como é que é a gestão no Brasil. Aí eu falei, como é que eu vou explicar para ele em espanhol como é que é a gestão no Brasil? Eu falei para ele, não tem gestão. A gestão é assim, ó, quando o time ganha, a gente vai nesse time, ele ganha.
Quando ele perde, desfaz o time, aí faz outro. Aí depois vem outra geração, ganhou, investe, tá ganhando, né? 4 anos, investe, começou a perder, tira investimento, é assim. Então, como é que a gente vai fazer? Não tem o que fazer, é ter que mudar a mentalidade, entendeu? E se não tiver esporte na escola, como eu falei isso para uns 2 pais aí, há umas 2 semanas atrás. Se não tiver esporte na escola sério no Brasil, daqui a 20 anos, os atletas que vão ter, no caso, que você falou aí, o menino que joga com 5 vai ter 20 e poucos anos, 25 anos, né? Com 5 anos, ele vai estar jogando basquete, outra modalidade, se ele tiver oportunidade, em outro país. É um brasileiro que joga basquete pela Espanha. Um brasileiro que joga basquete pela Itália. E não vai ser só no basquete, vai ser em todas as modalidades, entendeu? Inclusive no futebol também. O Thiago Alcântara jogou pela Espanha, né, na Copa do Mundo, que ele é brasileiro, né? Que o pai dele é Mazinho, ele foi campeão mundial em 94 e ele jogou pela seleção da Espanha. Nunca vi isso. Aí tem outros jogadores. Então, assim, o basquetebol do Brasil ele vai se tornar uma coisa tão internacional, já está se tornando aqui, tem NBA, loja da NBA em São Paulo, em Brasília, em Minas. Tem loja da NBA também, loja da NBA com quadra dentro. Já ficou sabendo dessa loja que fez em São Paulo e em Rio de Janeiro? É uma loja da NBA que tem a quadra de basquete oficial dentro da loja. Isso é em São Paulo e Rio de Janeiro. E o terceiro maior parque do mundo de basquete é em Gramado, que é da NBA também. Então a gente tem, a NBA tem interesse no Brasil porque é um mercado muito grande, mas eles têm interesse para vender camisa, mas não é para formar atleta. Os caras são bobos, né? O exército americano já tem um basquetebol muito forte, eles querem vender, abrir para portos comerciais. É o que eu ia te falar, assim, é uma mídia que não converte em vontade de jogar, é aquela vontade, e aí existem muitos hoje, né, que ele acompanha NBA, ele assiste, ele vê, mas é o telespectador, e ele é o consumidor daquele material ali. Mas essa exposição, né, o mercado da NBA não é para fazer a pessoa gostar do basquete e ir jogar o basquete, né? É para ela gostar para ser o telespectador, para comprar, para assistir o jogo, para comprar, igual você falou, material, né? Que é diferente de quando você vê a seleção, a representatividade do país, né? O seu, às vezes, até clube mesmo, né? Se for clube que tem ali, né? Aí isso sim vai ser mais possível a conversão no gosto pela modalidade, por jogar ela, por querer ser aquele, né, jogador ali. Porque é uma realidade que é distante, né? Dentro do ponto de vista de espaço, né? Então, quando eles vêm, assim, realmente é isso. E eu acho que cresceu isso aqui, tá? Do meu ponto de vista. Estou fazendo uma inferência, mas o consumo do ver o basquete, né? Ele está destoando da prática do basquete. Né? Então, a pessoa vê, consome, muitas vezes vê o NBA, mas é só porque é o que vende de lá, né? Não assiste nenhum daqui, né? E eu já vi colegas meus falar que assiste NBA, mas não assiste o basquete olímpico, por exemplo, né? Inclusive, quando foi agora o dos Estados Unidos, falou, não, aí jogadores da NBA, né? Aí é diferente, né? Não há lógica assim. Porque Isso é tem um cada dado, isso é um lógica dado ali. ruim, isso é um dado ruim, sabe? Porque eu fiz 140 programas de podcast com atletas e tal. Você acredita que todos os atletas que eu entrevistei não assistem NBB? Só assistem NBA e o Eurobasket? Assistem até basquetebol argentino, mas não vê no NBB. Então, o público do basquetebol do Brasil, ele é fantasma. Ele assiste NBA e assiste o Eurobasket, mas não vê NBB. Você vê, ó, você tira pelo público. Brasileiro tinha 2 times no NBB ano passado, na temporada passada, 2 times, né? Nenhum dos 2 times conseguia encher a casa. Só enchia a casa quando jogava contra o Flamengo ou contra a equipe de fora, que os torcedores vinham. Então, o público do basquetebol ele é fantasma. Não existe público de basquetebol no Brasil. Existe consumidores da NBA e do Eurobasket. Consumidores do basquetebol norte-americano. Agora, basquetebol no Brasil não é consumido, porque a pessoa não assiste. Você pega uma live. Eu fiz um teste. Eu fiz uma live, né, com um podcast em estúdio deu até bastante gente. A gente vê no jogo da NBA e depois eu fiz um podcast assistindo, fazendo tipo um react do jogo do NBB. Qual live que você acha que deu mais público? Na NBA. O NBB, o pessoal só comentava coisa negativa. Time ruim. Os caras não sabem jogar.
Ah, não sei o quê. Então, assim, o brasileiro, ele não valoriza, assim, o seu esporte do seu país, entendeu? Por exemplo, feminino não existe no Brasil. Feminino tem 7 equipes na LBF, é muito pouco, né? Uhum. E ninguém assiste também. Como é que você quer que o esporte do Brasil cresça se você não fomenta o basquete? Por exemplo, teve a classificação para a Olimpíada no Brasil feminino, que foi em Belém, entendeu? Os ginásios não estavam lotados. Veio a Alemanha jogar, veio a Sérvia e veio a Austrália. Né? O Brasil tinha que ganhar um jogo para classificar. Não conseguiu a classificação para a Olimpíada, né? No feminino. E aí o pessoal ficou criticando as meninas. Primeiro que o basquetebol feminino no Brasil, com tristeza que eu falo isso, não existe. Porque o campeonato, 7 equipes, não tem basquetebol de base feminino. É muito difícil você conseguir arranjar 12 meninas para fazer um time em qualquer lugar do Brasil. É muito difícil. O Bradesco tinha um programa o ano passado, né? Acabou com o programa social, né? Por causa de problemas e tal. Então, assim, a gente não tem basquetebol feminino. É difícil, hein? Daqui 20 anos a gente ter praticante de basquetebol feminino e masculino vai ser complicado, porque vai ter muito jogador que vai sair do Brasil e vai ter também e não tem investimento. E assim, querendo ou não, o governo só investe se tiver ganhando ou se tiver ali aparecendo na mídia. Se não tiver ganhando, né, mesmo que você consiga fazer um programa, ele não vai investir. Infelizmente. O skate não era nada até a Olimpíada de Tóquio. Hoje é o segundo maior investimento do país. Né, e ganha medalha e tal. O vôlei vem ganhando. O basquete não aparece nem na lista. É um investimento muito pequeno, entendeu? E outra coisa também, para a gente fechar a live. O NBB, antigamente, eram 2 estrangeiros por time. Hoje são 4. Então, quem tem grana contrata 4 estrangeiros e não dá espaço para a base jogar. Como é que você vai renovar o Brasil se tem cada time que pode contratar 4, vai ter 4 estrangeiros por time? Me explica. Como é que você vai renovar se você tem no time titular 4 jogadores de outros países? Então, assim, na Alemanha eles proibiram. Na Alemanha pode no máximo 2 por time estrangeiros, né? Para poder jogar. A NBA ali comercial pode quantos quiser. Agora no basquetebol europeu eles limitaram. Eu acho que a gente tem que rever também o número de estrangeiros que tem no NBB. Se o estrangeiro viesse para cá para compor o nosso basquete, ele não vem para melhorar, ele vem para fazer a carreira dele aqui, fica aqui jogando 20 anos, 15 anos, porque não tem espaço lá fora. É um estrangeiro de segunda linha. E aí ele joga muito aqui, porque o nível daqui é baixo, infelizmente. E aí ele tem um espaço no menino que podia estar jogando profissional, entendeu? Uhum. Então, assim, não dá pra gente fazer mais. A gente tem que mudar a gestão. E é uma coisa que eu bato na tecla. Se daqui 20 anos os técnicos do Brasil, as federações, o governo que investe não investir na base, os europeus vão investir e a gente vai perder talento brasileiro para outros países. Entendeu? Eu já tenho aqui uma lista. Eu vou fazer um podcast na semana que vem para a gente fechar aqui com um atleta meu que joga basquetebol na Alemanha. Ele saiu do Brasil com 17, ele está com 19. Ele já está na Alemanha faz 2 anos e pouquinho. Ele jogava no time de São Paulo muito forte. Ele era banco no time, banco, ele nem jogava. Eu descobri esse moleque e eu vi que ele tinha potencial. E aí eu falei, você sai desse time aí que é grande e vai pro time menor. Aí ele foi pro time menor, começou a se destacar, precisa fazer os vídeos, estatística scout, e ele foi para fora. Então assim, e ele tem passaporte alemão, porque o pai dele é alemão. Então ele provavelmente, né, como os alemães gostaram muito dele onde ele tá jogando, ele não vai nem querer jogar por aqui, pô. Entendeu? Daqui a um tempo ele tá jogando pela Alemanha. E aí a gente vai perder mais um talento. Para ele é ótimo, mas para o Brasil é péssimo, porque há provas que os alemães veem que a gente tem talento, mas não investe. Né? E aí eles vão pegar os nossos jogadores e levar para lá. Então, galera, esse foi o podcast de hoje com Carlos Magno. Foi um ótimo bate-papo. Quando acabar aqui o podcast, ele vai para o Spotify completo, nas 2 partes. E os cortes também vão para o TikTok e vão para o Instagram, que é do podcast AMS7 Mixtapes. Foi uma baita conversa. Muitas pessoas participaram por outras plataformas. Uma pena que o Twitter agora está bloqueado no Brasil, porque eles nem tem mais público. Tem gente que só tem Twitter, agora não tem mais Twitter mais. É complicado isso aí, né? Agradeço a oportunidade, tá, Rafael? Tá, um abraço para o senhor e até uma próxima oportunidade aí. Sem dúvida.